Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. Você que já acompanha as nossas aulas sabe como é que funciona essa aula em específico, não é? É aquela de revisão, professor. A gente vai revisar tudo que foi visto na nossa última aula. E o conteúdo, razão e proporção, mas uma parte bem particular, bem própria do meu cotidiano, do teu cotidiano. Você já ouviu falar em escala? Com certeza. Quem estava presente na nossa última aula, lembra de escala sempre quando ia fazer a feira de ciência. Tinha que fazer uma maquete, professor. Não sei se vocês fizeram. Na minha época, quando tinha feira de ciência, a gente pegava lá as folhas de isopor, fazia aquelas casinhas pequenininhas, fazia rua, fazia prédio. Cara, ficava massa. Só que o professor de matemática que orientava a gente, ele dizia que não podia fazer de qualquer jeito, de qualquer tamanho, não. Ele disse que tinha que obedecer uma escala, uma relação de proporcionalidade entre a minha maquete e o prédio verdadeiro que a gente estava representando. Vocês recordam o que é a definição de escala? Ela como razão? E quais são os cuidados que nós temos que ter para trabalhar com esta escala? Prof, vamos revisar. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, ó, dentro do eixo de estudo razão e proporção, hoje a gente vai revisar a parte da escala. E é óbvio que a gente vai revisar com vocês de início a parte teórica. E como é que funciona a aula? Atividade, atividade, atividade. Como é que funciona, pelo menos a orientação que a gente passa para vocês? É que, na hora que chegar nas atividades, você vai lá, viu a atividade, aperta o pause, tenta fazer sozinho. Terminou, aperta o play e acompanha a resolução comigo aqui, para ver se você consegue fazer sozinho. Mas, se você não estava presente na nossa última aula, também não tem problema. Você acompanha 1, 2, 3 exemplos e depois segue essa sistemática. Você vai tentar fazer sozinho. É uma orientação, dá super certo. Preparados? Conteúdo já está aí, professor, na tela. Razões e proporções. A parte específica do estudo da escala. A gente tem o objetivo com isso, professor, de utilizar essa escala como uma razão onde nós vamos verificar a proporcionalidade existente entre uma medida do desenho e a medida do verdadeiro, professor. Então, a gente começa fazendo a definição. Professor, o que é escala, professor? Prof, escala, ó, tá aqui, professor. É uma razão, professor. O que é razão? Como foi que a gente conseguiu mostrar essa definição de uma forma prática para vocês? Professor, razão é um númerozinho em cima ou um númerozinho embaixo? Tipo assim, professor, é uma fração. Só que é uma fração onde o númerozinho de cima representa algo específico. O númerozinho de baixo representa algo específico também, professor. Então, a escala é a razão entre a dimensão de um desenho e a dimensão no tamanho real. Então, você vai pegar a medida do desenho em cima, a medida do real embaixo. Sabe onde é que vocês vão ver muito isso aqui também? Na geografia. Em questões de geografia. Professor, o que tem a ver geografia com matemática? Tem uma parte na geografia que chama-se cartografia. E lá no estudo da cartografia dos mapas, você tem lá o mapa do nosso Brasilzão. Se você observar direitinho, no pezinho do mapa, tem lá uma numeraçãozinha. Tem 1, 2 pontinhos, 1 milhão, 2 milhões. Ali é a escala. Vocês sabiam que se vocês pegarem uma régua, colocar em cima desse mapa e pega lá, marca Teresina, marca professor São Paulo, lá, professor capital grande São Paulo. Se você marcar uma linha, professor, unindo essas duas cidades, se você medir com a régua e observar a escala, você sabia que olhando para esse gráfico, dá para você dizer qual que é a distância verdadeira entre essas duas cidades? É para isso que serve a escala, pelo menos é uma das funções muito utilizada na engenharia, na arquitetura. A gente tem que a escala, professor, serve para comparar o verdadeiro com o desenho, o verdadeiro com a maquete. Então, olha esse exemplo que eu estou colocando. Eu tenho um prédio pequenininho, professor, de 20 centímetros de altura, professor. E eu tenho o prédio verdadeiro, professor, que tem 800 metros.
Então, o cara construiu, o cara fez a maquete, professor, com esse pedacinho lá, com esse prédiozinho pequeno que tem 20 centímetros. Para quê? Para depois construir o verdadeiro lá que tem 800 metros. Aí o cara pergunta, qual foi a escala utilizada? Aí você vai dizer, professor, é muito simples. Eu vou pegar a medida do desenho, eu vou pegar a medida do real, professor. Vou botar um em cima do outro. Sempre repita comigo, escala é a medida do desenho sobre a medida do real. Até aí, tudo bem? Escala é a medida do desenho sobre a medida do real. Professor, só que tem que ter uns cuidados. Eu estava presente na aula passada e o senhor disse que sempre, eu vou repetir de novo, sempre, é obrigado. Quando você for trabalhar com escala, vou repetir, ó, tudo tem que estar em centímetros. Vou repetir, tudo tem que estar em centímetros. Então, aqui, professor, você tem o seu desenho, você tem aqui o seu prédio real, professor, verdadeiro. Então, o tamanho do desenho é 20 centímetros, de boa, tranquilo. Só que olha o tamanho real, professor. 800 metros. Então, quando a gente for achar a razão que representa a escala, tanto o desenho quanto o real, ambos têm que estar em centímetros. Professor, e se não tiver, você vai ter que transformar. Para você fazer essa conversão de unidades, você tem que lembrar, gente, lá daquele quadro de unidades, daquela retazinha, professor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, professor. Então, se eu pedisse a escala adotada aqui, a escala, professor, vai ser o quê? Você disse que tem que estar em centímetro, não é? Cara, eu tenho... Opa, desculpa. Eu tenho que lembrar desse quadro aqui. Deixa eu até anotar para você de novo. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Professor, esse aqui está em centímetro, tá ok. Só que esse aqui, professor, está em metros. Tem que transformar para centímetro. Olha, o cara está em metro, presta atenção, tá aqui, ó. O cara está em metros e você quer transformar ele para centímetro. Lembra lá, medidas e suas transformações? Já tivemos aula desse conteúdo, onde nós aprendemos a realizar a conversão de unidades entre medidas de comprimento, de superfície, de volume e de capacidade. Então, aqui, professor, o valor que está em metro para chegar a virar centímetro, conta comigo, ó, 1, 2, professor. O senhor vai dar 2 pulinhos com a vírgula para a direita. Então, esse 800, professor, metros, a vírgula dele está aqui. Olha só quanto é que vai dar em centímetros. 2 pulinhos. 1, 2. Completa com 2 zeros. Professor, 800 metros é a mesma coisa que 80.000 centímetros. Professor, sério que tem que transformar? Seríssimo. Você viu lá, recapitulei até o processo de conversão de unidades. De metro para centímetro, você dá 2 pulinhos com a vírgula para a direita. Às vezes, será necessário você transformar de... Outra questão, tá bom que eu estou falando? De quilômetro para centímetro. Professor, peraí, tudo em escala tem que estar, professor, em centímetro. E se eu não botar, você vai errar. Qualquer questão de escala, vou repetir, qualquer questão de escala, todos os valores que você vai operacionalizar tem que estar em centímetro. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Esse 800 metros aí, eu fui lá e transformei, professor, passei sem querer. Esse 800 metros aqui é a mesma coisa que 80.000 centímetros. Para que isso, professor? Para me achar a escala. O que é escala? Professor, a escala é você pegar a medida do desenho, que é 20, sobre a medida do real, professor, que é o nosso 80.000 centímetros. Sempre em centímetros? Sempre. Já repeti várias vezes, não vai esquecer. Professor, e agora? Eu vou cortar esse zero com esse zero.
Eu vou simplificar o 2 com o 8.000. 2 dividido por 2 vai sobrar 1. 8.000 dividido por 2 vai sobrar 4.000, professor. Então, a escala adotada nessa situação é 1 para 4.000. E o que é que a escala me passa de informação? A escala diz para mim que para cada 1 centímetro do meu desenho, corresponde a exatamente 4.000 centímetros no verdadeiro. Você entendeu? Certeza? Olha só. Vou colocar algumas situações, problemas, onde o raciocínio será o mesmo. Depois a gente vai aumentando gradativamente a dificuldade. Veja bem. Olha a situação que eu acabei de colocar para vocês agora, eu vou pedir a mesma coisa. Se você já está se sentindo confiante, já dá de você tentar fazer. Ele diz ali para mim que uma caminhonete tem 4,8 metros de comprimento. Pessoal, é o tamanho verdadeiro da caminhonete. E foi representado na figura abaixo, professor. E foi representado na figura abaixo. Olha a pergunta que ele está fazendo para a gente. Determine o que, professor? A escala utilizada. Professor, tipo assim, eu aprendi que escala é só o senhor pegar a medida do desenho sobre a medida do real. Sempre com uma única observação. Tanto a medida do desenho quanto a medida do real tem que estar em centímetros. Professor, ó, a medida aqui do comprimento da picape já está em centímetros. Isso aqui é o desenho. E a medida da picape real, professor, ó. Professor, eu acho que eu entendi. Vamos ter que pegar este valor e transformar, professor, para centímetro, para depois acharmos a escala. É isso? É isso mesmo. Professor, então, o senhor tem que a medida do desenho, professor, era quanto? Deixa eu voltar lá. 4 centímetros, professor. Está aqui a medida do desenho. Desenho, professor. Então, esse 4,8 aqui, professor, é a medida do real. Então, vou só anotar aqui, professor, o desenho é 4 centímetros. A medida do real é 4,80 metros. Professor, o senhor vai ter que pegar essa medida real e transformar para centímetro. O senhor pediu que eu aprendesse quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O senhor quer transformar um valor que está em metro para centímetro. São quantos pulinhos? 1, 2 pulinhos, professor. Então, esse 4, vou pegar a canetinha, vou colocar onde está a vírgula e vou dar, ó, não é de metro para centímetro que você está transformando comigo aqui, ó. Você está transformando o 4,8 que está em metros para centímetro. Por quê, professor? Porque toda vez que eu for trabalhar com escala, sempre as medidas têm que estar em centímetro. Professor, o senhor deu aqui, ó, 2 pulinhos com a vírgula, professor. Então, eu vou lá, ó. 1, 2, professor. Ela vai parar aqui, ó. Prof, vai dar 480. Agora já dá de achar a escala, professor. A escala, o senhor acabou de dizer para mim que é pegar a medida do desenho e dividir pela medida do real. A medida do desenho, professor, é aquele 4 centímetros. A medida do real é o 480. Vou simplificar por 4, professor. 4 dividido por 4 sobra 1. 480 dividido por 4, prof, vai dar... Por 4 vai dar 120, professor. Achei, professor. Aqui é a minha escala. 1 para 120.
O que é que essa escala me passa de informação? Essa escala está dizendo que para cada 1 centímetro daquele carrinho lá, do Hot Wheels, professor, para cada 1 centímetro daquele carrinho, corresponde a exatamente 120 centímetros no carro verdadeiro. Você entendeu? Você acabou de resolver com a gente questões que ele simplesmente pergunta para você: ache a escala, determine a escala. Eu acho que deu para você perceber que o teu trabalho nada mais é do que passar tudo para centímetro. Colocar a medida do desenho em cima, que você vai ler e vai identificar, colocar a medida do real embaixo. Você vai encontrar uma fração, uma razão, não é, professor? Por que eu deixei de chamar a fração e passei a chamar a razão? A razão, eu sei ao que corresponde o cara de cima e o cara de baixo. Na fração são apenas números. Prof, aí depois que o senhor encontrou o 4 sobre o 480, o senhor vai ver se dá para simplificar. Dá para simplificar, simplifica? Sempre que possível. Chegamos naquela escala lá. Entendeu? É uma das formas que eu tenho para cobrar o conteúdo de você. Pedir a escala. A segunda forma que eu tenho para cobrar o conteúdo é te dar a escala e pedir para você achar uma medida desconhecida. Ou eu peço para você achar a medida do real, do prédio verdadeiro, ou eu peço para você encontrar a medida do desenho da tua maquete. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a questão que a gente trouxe aqui para vocês. Ele diz o seguinte: escala gráfica segundo Vicentini e Vlach, 1996, página 50, deve ser algum matemático, filósofo, é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico situado na parte inferior de um mapa. Você pode procurar aí, abre o teu livro de geografia, procura um mapa que você vai verificar uma relaçãozinha no pezinho do mapa. Essa relaçãozinha é que recebe o nome de escala. E nessa questão ele me forneceu, gente. Ele disse que a escala de um mapa, professor, era de 1 para 25 mil, professor. O que é isso? O que isso quer me dizer? Professor, ele está dizendo para mim que a escala adotada... Deixa eu botar a canetinha vermelha. Ele está dizendo para mim que a escala adotada é de 1 para 25, 1 para 25 mil, professor. Ele está dizendo que para cada 1 centímetro do desenho corresponde a 25 mil centímetros no real, a distância real nesse mapa. Então, se você pegasse de uma cidade para outra, professor, der 4 centímetros, no verdadeiro, professor, seriam 4 partes de 25 mil. Se uma parte, se 1 centímetro no desenho vale 25 mil no verdadeiro, 2 partes seria 50 mil, 3 partes no verdadeiro seriam 75 mil centímetros, 4 partes no verdadeiro seriam exatamente, professor, 100 mil centímetros. Professor, mas só para me entender uma coisa, toda vez que ele me der uma escala, o desenho está em centímetro, o real também está em centímetro. Sabe por quê que eu tenho que saber isso? Porque, às vezes, a questão pede que você dê a resposta em metros ou pede que você dê a resposta em quilômetros. Nesse caso aqui, depois que ele representou, professor, esse mapa com essa escala de 1 para 25 mil, ele disse que a distância entre duas cidades neste mapa era de exatamente 5 centímetros no mapa. É o desenho, professor. E ele quer saber a distância real, professor, entre essas duas cidades. Olha só o que é que a gente vai fazer. A questão já disse para mim que a escala adotada neste mapa é de 1 para 25 mil. A questão já disse para mim, professor, que a medida no mapa, no caso do desenho, é 5 centímetros. E ele quer saber a medida real, professor, que eu vou chamar de X. A gente vai montar aqui uma proporção para resolver. Prof, olha só.
Eu sei, professor, que escala é medida do desenho sobre o real, não é isso? Ó? Então, escala, que é esse aqui, eu pegar a medida do desenho sobre a medida do real, professor. Então, como é que vai ficar a minha conta? Professor, deixa eu ver se eu botei. Botei não, acho que dá certo a gente fazer aqui. Prof, vai ficar 1 para 25.000 é igual. Ele deu para a gente o desenho, professor. Ele disse que o desenho era 5 sobre o real que ele quer descobrir. Eu vou botar o x aqui embaixo. Montei a minha proporção. Como é que resolve? Produto dos meios pelos extremos, ou, se você preferir, cruz credo. Professor, aqui vai dar x vezes 1, vai dar x, que é igual. 25 vezes 5 vai dar 125 mil centímetros. Por que que a resposta saiu em centímetros? Porque a escala trabalha com seus valores em centímetros. Então, qualquer conta que eu faça com a escala, o resultado sai em centímetros. Mas, professor, olha as alternativas comigo. Ele quer saber a distância real em metros. E o que que eu faço agora? Você vai pegar aqueles 125 mil centímetros e você vai transformar. Só que já dá para você ver que não é a letra A, não é a letra D, muito menos a letra E. Prof, então me ajude aí. Como é que eu vou fazer para transformar isso aqui para metro? Cara, tem que lembrar daquele quadrozinho, professor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. A gente vai fazer só a operação inversa. O valor está em centímetro e o senhor quer transformar para metro. Você vai dar 1, você vai dar 2 pulinhos, professor, do mesmo jeitinho. Só que o senhor vai dar 2 pulinhos agora para a esquerda com a tua vírgula. Então, se a vírgula desse número está aqui no final, e o senhor der 2 pulinhos, olha onde é que ela vai parar. 1, 2, ela vai parar aqui. Que número vai dar, professor? Vai dar 1, 2, 5, 0 metros. Olha aí a distância real entre essas duas cidades, professor. Pertinho. Deve ser bem fronteira, professor, porque 1.250 metros dá um pouquinho mais de 1 quilômetro. Opa, passei. Está aqui, professor, a alternativa correta, letra B de bola, professor. Letra B de bola. Você entendeu? Vocês entenderam, né? Professor, ele disse que queria saber. Ele disse que era de 5 centímetros. 5 vezes 25, professor, 125 mil. Dei 2 pulinhos lá, professor, 1.250 metros. Deu certo? Vamos para mais, que a aula é justamente para revisar. Olha outro mapa aí, professor. A mesma ideia. Aqui, ele já forneceu a escala para mim. E quer que ou você encontre a distância real, ou quer que você encontre a distância do desenho. Lê comigo. No mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros. Está vendo lá em verde? Verde e vermelho, ó. Cara, mas roda muito, gente. Roda muito. Eu lembro que passou em Teresina também a tocha olímpica, lá da Olimpíada de 2016. Está até lá na Puticabana, que é um parquezinho, ainda tem lá o bonequinho lá da Olimpíada. Professor, tá aqui a escala, ó. Sempre, gente, embaixo dos mapas, tem esse tipo de numeração. Pode ter a curiosidade, vai lá dar uma olhada. Ali está dizendo para mim, professor, se eu medisse com uma régua a distância entre duas cidades, eu teria como utilizar aquela escala para descobrir a distância verdadeira. Sério, professor? Seríssimo. Aqui, professor, esses 72 centímetros é a distância no mapa, professor, ou seja, no desenho. E ele quer justamente que você encontre a distância real correspondente a esse percurso total feito pela tocha olímpica, professor. Qual foi a distância verdadeira? Foi 3.600 quilômetros?
Porque ele quer em quilômetros. Olha, ele quer a distância real em quilômetros. Você já entendeu que quando você for fazer a conta para tentar resolver, tu vai encontrar a resposta em centímetro. Sempre quando tu for fazer qualquer conta com escala, teu resultado sempre vai sair em centímetros. Aí depois é que você vê se você vai pegar esse resultado em centímetro e transformar para metro, para quilômetro ou para unidade que ele vier a pedir para você. Então aqui ele já disse para mim, professor, que a escala nesse mapa é de 1 para, deixa eu ver lá, tá pequenininho, 50 milhões, professor. 50 mil milhões, professor. O que quer dizer isso? Ele está dizendo para mim que para cada 1 centímetrozinho desse mapa, corresponde a 50 milhões de centímetros no verdadeiro. Prof, então vamos lá. O senhor tem que a distância no desenho é 72, eu vou chamar a distância real de x, que é o que eu quero descobrir, e nós vamos montar uma proporção, igual como fizemos no exercício anterior, professor. Eu sei, professor, que escala era de 1, deixa eu só botar um pouquinho mais para o lado. Tá aqui, professor, a escala. Ó. É de 1 para 50 mil milhões. Professor, tá aqui a escala. Em cima é desenho, embaixo é real. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 para, professor, 50 milhões. É igual, ele me deu o desenho? Deu, professor. 72. Ele me deu o real? É o que ele quer. Eu vou chamar de x. Vou fazer produto dos meios pelos extremos, professor. Quanto é que vai dar? X vezes 1. X vezes 1 vai dar x, que é igual 72 vezes 50 milhões. Vai dar quanto? 72 vezes 50 milhões, professor, vai dar grandão, professor. 72, deixa eu fazer aqui, 72 vezes 50 mil milhões. Cara, sabe quanto foi que deu? 3 bilhões e 600 milhões, professor. Deu 3 bilhões e 600 mil milhões de, centímetro. Centímetro. Aí ele quer que o senhor transforme para quilômetro, professor. Aí tinha que lembrar daquele quadro, não era? Professor, quilômetro, vou anotar aqui, ó, aqui embaixo, vou pegar aqui a canetinha azul, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Olha o tanto de pulo. Você quer transformar, professor, aquele valor que está lá em centímetro, o senhor quer transformar para quilômetro. Quantos pulos você vai dar, gente? E para que lado, lógico? Do centímetro, ó, meu resultado está aqui, ó. Deu 3 bilhões e 600 milhões de centímetros. Ele quer esse valor em quilômetros. Conta comigo aqui, professor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pulos para a esquerda. Então, vai ficar, professor. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai parar aqui a vírgula, professor. Quanto que vai dar? X é igual a 36000, professor. Deu 36 mil quilômetros, professor. Foi a distância que a tocha olímpica percorreu nas Olimpíadas de 2016. 36 mil quilômetros. Alternativa correta, letra C de canal educação. Você já deu para você perceber que se ele me dá já as duas medidas, do desenho e do real, eu passo todo mundo para centímetro, coloco o desenho em cima, o real embaixo, simplifica, eu acho a escala. Primeiro tipo de questão que pode ser cobrado de vocês. Segundo tipo de questão, como esta, ele já te dá a escala na questão e pede que você encontre ou a medida do desenho ou a medida do real.
Em todas as situações, qual que é o teu cuidado? Cara, antes de você começar a fazer qualquer conta, vê se todo mundo está em centímetro. É a primeira coisa que você tem que fazer. Se não tiver, transforma, depois você vai fazer a conta. E, consequentemente, se tudo está em centímetro, qualquer resposta que você encontrar vai sair em centímetro. Aí depois, chegando nessa resposta, você converte para a unidade mais adequada para cada pergunta que for feita para você. Ou para o que a própria pergunta perguntar, no caso, que é essa aqui, que ele queria a resposta em quilômetros mesmo, professor. Está aí resolvida. Olha a outra aqui, professor. Se eu disser para vocês, essa aqui é do Enem. E, professor, já do Enem. Vamos ver aqui, ó. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes conforme indicações na figura. Tá vendo lá, ó? Árvore 1 está na escala de 1 para 100. Árvore 2 na escala de 2 para 100. A árvore 3 na escala de 2 para 300. A árvore 4, 1 para 300 e a 5, 2 para 300. Professor, o que quer dizer 1 para 100? Quer dizer que para cada 1 centímetro do desenho, corresponde a exatamente 100 centímetros no verdadeiro. Já na árvore 2, ele está dizendo que para cada 2 centímetros no desenho, corresponde a 100 centímetros no verdadeiro. Mas eu queria que vocês verificassem que algumas dessas escalas não estão simplificadas. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer aqui era simplificar. Eu não posso trabalhar com a escala sem simplificar, porque vai dar sempre mais conta para mim. Professor, é obrigado a simplificar? Não, mas é interessante. Tipo, na 2 aqui, não é 2 para 100? Eu podia simplificar o 2 e o 100. Aqui essa escala daria 1 para 100. Se eu simplificasse essa aqui daria 1 para 50. Essa aqui, se eu simplificar, vai dar 1 para 150. Essa aqui é 1 para 300 mesmo. E essa outra também vai dar 1 para 150. Poderia estar simplificando. Professor, mas como é que isso vai me ajudar? Ele quer saber qual que é a árvore que apresenta a maior altura real. Vamos lá, analisar a 1, professor. Qual é a escala da 1? 1 para 100. Vou botar o x aqui embaixo, que é a medida real. Vamos considerar aqui, professor, por partes. Vamos considerar que aqui é 1 centímetro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, a altura dela aqui é 9, professor, da árvore 1. Professor, produto dos meus pelos extremos, x aqui vai dar 900, professor. Deu 900. A árvore 1 aqui tem 900. Usando aqui a escala, usei essa escala. Árvore 1, 900, guarda. Ele quer saber a árvore maior. Vamos fazer de uma por uma. Professor, árvore 2, a escala é 2 para 100. Se você não quiser simplificar, 2 para 100 é igual. O desenho, professor, a altura da 2 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a mesma altura da outra. 9 sobre x, que é o verdadeiro. Produto dos meios pelos extremos, a gente vai ter 2x é igual a 9 vezes 100, 900. X é 900 dividido por 2, que vai dar 450. Eu já sei que a árvore 1 é maior do que a árvore 2, não é isso? A árvore 1 tem 900, a árvore 2 tem 450. Guarda aí, professor. Vou para a árvore 3. A escala é 2 para 300. Eu sei que em cima é o desenho. No meu desenho, deixa eu ver a altura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor. A altura aqui é 6 para x. Produto dos meios pelos extremos. Nós vamos ter 2x é igual, se simplificar é melhor. 6 vezes 3, 18. X é 1.800 por 2, ó. X é igual a... Oxe, professor, mas no olho ali eu estou vendo que aquela árvore 3, ela é menor do que a árvore 1. E deu 900 também? Deu, gente, porque o que depende aqui é a escala.
ela foi desenhada naquela escala, então ela pode aparentar ser menor do que a 1, porque elas estão em escalas diferentes. Mas a distância real da árvore 1 deu 900, a distância real da árvore 2 deu 450, por mais que mas estão do mesmo tamanho, não é isso? A altura, ou a distância real, a altura real da árvore 3 também é 900, já deu empate. Professor, será que vai ser aquela pequenininha lá da frente? Vamos ver aqui, professor. A 4, professor. Ele coloca para mim a escala é 1 para 300. O desenho, deixa eu ver aqui a altura dela. 1, 2, 3, 4... 4,5, professor. Sobre o real, que é x. Produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 1. 3 vezes 4,5. X vezes 1 dá x. 300 vezes 4,5 dá 1.200. 300 vezes 4,5. Professor, deu 1.350. Ó. E, professor, a 4 até agora está ganhando. A 4 está ganhando, professor. Será que aquela 5 vai ser a maior de todas? Vamos ver. Eu acho que essa aqui vai ser a árvore 4. Quer ver? Oxe, faltou uma? Faltou uma ainda, ó. Vou ter um espaço a menos. Professor, a árvore 4 aqui, ó, é 2 para 300, que é igual, ela é 4,5 também. 4,5 sobre x. Aqui vai dar 2x, é igual a 1.350. X vai ser 1.350 dividido por 2. Deixa eu ver aqui. 1.300 dá 650, 675. Professor, qual é a maior árvore, professor? A maior árvore é a árvore 4, professor. A maior árvore é a árvore 4, que deu uma altura de 1.350. Vocês entenderam? Foi o que nós fizemos? Eu montei uma proporção com cada uma das escalas. Eu fui botando, como ali era o desenho das árvores, eu coloquei em cima o valor de cada uma delas, coloquei x embaixo. Só fiz a minha conta de proporção e fui encontrando a altura real de cada uma dessas árvores, obedecendo cada uma daquelas escalas, e acabamos chegando no resultado. Pegou? Então, qual delas deu a maior? Professor, deu a árvore 4, professor. Olha mais uma, só para a gente fechar. Só para a gente fechar. A escala cartográfica, elemento presente nos mapas, indica a relação de proporção entre a área real e a representação feita no mapa. Considerando-se que a distância entre duas cidades no mapa, ó, é 12 centímetros, e tendo-se como referência a escala de 1 para 7 milhões, é correto concluir que a distância real entre essas duas cidades é D. Professor, a escala é de 1 para 7 mil milhões. Está aqui a minha escala. O que é que eu faço? Eu boto aqui, aí vou botar o desenho em cima, o real embaixo. O real eu vou botar x, que é o que ele quer. O desenho eu vou botar o 12. Faço a minha conta do jeito que está aqui, professor. Vai ficar x vezes 1 dá x, que é igual 7 milhões vezes 12. 7 milhões vezes 12 dá 84 milhões, professor. 84 mil milhões de centímetros. Professor, por que ali não tem 84 milhões? Não, não tem, gente. Foi que a gente comentou com vocês. Todas as questões de escala vão sair em centímetros. Cheguei nessa resposta, eu vou converter ela para a unidade que a questão pedir. Nas alternativas, ele quer a resposta em quilômetro. Professor, para transformar de centímetro para quilômetro, eu tenho que lembrar do quadro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e... Se eu quero transformar de centímetro para quilômetro, conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, professor.
Qual era o valor que a gente queria transformar? 84 milhões, professor. Então, vai ficar 1, 2, 3. A vírgula está aqui. São quantos pulinhos? 1, 2, 3, 4, 5, professor. 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui. Olha só o que sobrou, professor. Sobrou exatamente 840 quilômetros. Alternativa correta, letra D de dado. Vocês entenderam? A aula eu acho que deu para reforçar, não é verdade? Eu acredito que sim. E agora, só você buscar treinar um pouco mais com questões do teu livro ou da própria internet. Raciocínio sempre esse. Coloca lá, desenho sobre o real. Lembrando que o único cuidado que você não pode esquecer, tudo em centímetro. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!